Vamos ver nessa videoaula o grupo dos protoctistas ou protistas, que é um reino que inclui organismos como algas e protozoários, como amebas e ciliados. Para muitos, esse grupo corresponde a um reino, apesar de ser um agrupamento absolutamente artificial. Então, os protoctistas eles não formam um grupo natural, ou, em outras palavras, eles não possuem um ancestral comum exclusivo deles, e trata-se, portanto, de uma designação coletiva, um agrupamento de organismos sem valor taxonômico nenhum, no sentido de não corresponder a um grupo natural. Esse grupo dos protoctistas inclui organismos como os protozoários e as algas, e tanto os protozoários quanto as algas são também grupos absolutamente artificiais, mas que apresentam algumas características, como por exemplo essas daqui. Os protozoários são os protoctistas, de um modo geral, que são eucariontes, são todos unicelulares e são todos heterótrofos, ou seja, obtêm seu alimento a partir de uma fonte externa. Já as algas são aqueles protoctistas que são também eucariontes, no entanto podem ser uni ou pluricelulares e são todos fotossintetizantes. Então as algas são todas fotossintetizantes, apesar de não serem consideradas plantas. Uma das coisas que diferencia elas das plantas é justamente o fato delas não apresentarem uma organização complexa do corpo, como a que a gente encontra no grupo das plantas. Uma coisa importante para a gente entender o que aconteceu ao longo da evolução dos protoctistas e por que esse grupo é tão complexo e tão difícil de ser classificado, são eventos que a gente chama de endossimbiose, que ocorreu por diversas vezes ao longo da evolução do grupo. A endossimbiose é um evento que ocorre quando uma célula engloba ou fagocita uma outra célula e essa célula fagocitada passa a viver no interior daquela primeira célula. É o que aconteceu, como a gente vai ver, no caso da formação das mitocôndrias. Bom, para ter uma noção um pouco melhor de como esse grupo é um grupo artificial e de quem está incluído no grupo dos protoctistas, vamos dar uma olhada nesse cladograma que mostra os seres vivos todos, desde das bactérias e das arqueobactérias até as plantas, os fungos e os animais. Então a gente vê que todo mundo aqui tem um ancestral comum, e a partir desse ancestral comum a gente tem um processo de ramificação contínuo que forma toda essa diversidade aqui que a gente chama de vida. Bom, o grupo dos animais, o reino Animalia, o reino Fungi e o reino Plantae, formam cada um deles um grupo natural. A gente está vendo aqui, cada um desses grupos corresponde a um grupo natural. O reino Monera, que inclui as bactérias e as arqueobactérias, não formam um agrupamento natural, como a gente pode ver analisando aqui os nós. No entanto, esse grupo não é uma bagunça, não corresponde a uma bagunça, ou não é um grupo tão artificial quanto o grupo dos protoctistas, que são todos os outros organismos aqui que ficaram de fora, que estão marcados aqui. Então esse grupo inclui uma diversidade enorme de organismos. Então tem alguns protozoários chamados de diplomonadidas ou parabasálias, que são protozoários flagelados, como a gente pode ver, eles têm inúmeros flagelos e se deslocam com esses flagelos. Outros protozoários são os ameboides, incluídos aqui em parte no grupo dos amebozoas, que são protozoários que se deslocam com essas projeções celulares que são chamadas de pseudópodes. A gente tem ainda o grupo dos euglenoides, que são protozoários são algas unicelulares fotossintetizantes que possuem flagelo e, portanto, se deslocam. Temos ainda esse grupo chamado de cinetoplastídeos, que são protozoários flagelados também, que se deslocam aqui. Muitos deles são parasitas. O protozoário causador da doença de Chagas, por exemplo, é um protozoário desse grupo. A gente tem ainda o grupo dos ciliados, que são protozoários cuja célula é recoberta por cílios,
o grupo dos dinoflagelados, que são algas que têm essa carapaça rígida e possuem também um flagelo que elas usam para se locomover. Tem o grupo chamado de apicomplexa, que são protozoários que não possuem estrutura nenhuma locomotora e são, em sua maioria, quase absoluta, parasitas de outros organismos. E a gente tem ainda esses últimos grupos aqui, o grupo das algas pardas, que são algas multicelulares na sua maioria, apesar de a gente ter alguns representantes unicelulares. As diatomáceas, que são outras algas com carapaça também, que são unicelulares. Os foraminíferos, que são protozoários ameboides, que apresentam em geral uma carapaça rígida protegendo a célula. E as algas vermelhas, algas pluricelulares ou unicelulares, e, por fim, as algas verdes, que são algas também, em sua maioria, pluricelulares, mas a gente tem também muitos representantes unicelulares nesse grupo. Então essa é a diversidade de organismos que a gente inclui normalmente dentro do reino protoctista, e acho que fica claro aqui no cladograma que não se trata de um grupo natural, não é um grupo que compartilha um ancestral comum exclusivo, o ancestral que o nó que une todos os protoctistas seria esse daqui, mas ele é um nó compartilhado também pelas plantas, os fungos e os animais, né, como a gente pode ver nesse cladograma. Como a gente pode perceber, quando a gente estava falando dos grupos, alguns grupos de protoctistas são heterótrofos, enquanto outros são autótrofos. Esses marcados aqui com a estrela correspondem ao grupo dos protozoários, que são todos heterótrofos. Então, a gente percebe também que eles não formam um grupo natural, eles não compartilham, os protoctistas heterótrofos ou protozoários, um mesmo ancestral comum que seja exclusivo deles. E a mesma coisa com algas. Então a mesma coisa acontece com o grupo das algas. A gente pode ver que esses marcados com a estrela verde são os protoctistas autótrofos, e eles também não apresentam um ancestral comum exclusivo deles. Então essa história que teria originado esses organismos, ela é bastante complexa, e a gente vai tentar entendê-la um pouquinho. O primeiro evento importante que teria ocorrido aqui seria o primeiro evento de endossimbiose, teria ocorrido nesse ponto do cladograma, e seria o evento que teria originado a célula eucariótica presente não só nos protoctistas, mas também nos fungos, animais e plantas. Nesse primeiro evento de endossimbiose, então ele está marcado aqui, e todos os grupos que estão posicionados desse passo em diante teriam essa característica que seria compartilhada devido a essa ancestralidade comum entre todos eles. Bom, esse primeiro evento de endossimbiose teria ocorrido há aproximadamente 1,7 bilhão de anos atrás, e seria um evento no qual uma célula ancestral, uma célula eucariótica ancestral, com seu núcleo já definido provavelmente, heterotrófica, ou seja, que se alimentava de outras células e outras coisas presentes no ambiente, teria englobado outras células. Isso é o que ela faria normalmente. Normalmente ela englobaria essas células e faria a digestão delas, de modo que elas seriam digeridas pela célula. No entanto, em algum desses eventos de fagocitose, algumas dessas células procarióticas, aeróbias, seriam bactérias aeróbias, portanto, teriam permanecido no interior dessa célula e teriam passado a viver no interior dessa célula. Essas bactérias aeróbias teriam dado origem às mitocôndrias presentes nas células eucarióticas, e a gente tem uma porção de evidências a favor dessa hipótese. Por exemplo, o fato das mitocôndrias apresentarem o seu próprio cromossomo, como acontece com as bactérias, por exemplo. Então esse teria sido o primeiro evento de endossimbiose, e ele teria formado a mitocôndria presente em todos esses organismos eucarióticos.
O segundo evento de endossimbiose teria se dado nesse ponto aqui, que seria uma endossimbiose envolvendo essa célula eucariótica já com os suas mitocôndrias e bactérias fotossintetizantes, ou cianobactérias. Então, esse evento número 2 corresponde a uma endossimbiose dessa célula já eucariótica com bactérias fotossintetizantes. Então, o processo teria sido o mesmo. Essa célula eucariótica ela continuaria sendo inicialmente um organismo heterotrófico que englobava e digeria outros organismos, bactérias presentes no meio, e em algum momento, quando ela fagocitou, ingeriu algumas bactérias fotossintetizantes, essas bactérias teriam passado também a viver dentro dessa célula, produzindo alimento para ela e se aproveitando lá do ambiente interno da célula, originando a primeira célula eucariótica fotossintetizante. Esse evento teria ocorrido nesse passo aqui e ele teria dado origem à célula eucariótica fotossintetizante presente nas algas vermelhas, nas algas verdes e nas plantas. Então a gente vê que esses três grupos compartilham aqui um ancestral comum e esse ancestral teria surgido num evento como esse. A gente teria então um terceiro evento de endossimbiose envolvendo agora uma outra célula eucariótica heterotrófica e uma segunda célula eucariótica heterotrófica que seria já uma alga verde dessas que teriam surgido nesse processo aqui. Então essa célula eucariótica heterotrófica teria englobado em algum momento uma alga verde menor que ela, certamente, e essa alga verde, por sua vez, teria passado a viver no interior dessa célula heterotrófica, de modo que parte das suas organelas, sua mitocôndria, por exemplo, teria sido perdida, já que ela passou a aproveitar a energia produzida por essa célula maior, e o que teria sobrado dessa célula que foi englobada seria praticamente o seu cloroplasto e as membranas todas que envolviam essa célula, inclusive a membrana nuclear. Então, os cloroplastos presentes nesse grupinho aqui, das euglenas, por exemplo, eles apresentam essas características. Eles apresentam uma membrana a mais em volta deles, uma membrana que seria correspondente à membrana nuclear, que seriam evidências desse processo, um processo de endossimbiose, envolvendo uma célula eucariótica e uma outra célula eucariótica, no caso, uma alga verde. Ele teria ocorrido aqui, nesse ponto. A gente tem ainda mais dois eventos de endossimbiose, envolvendo uma célula eucariótica heterotrófica e uma célula eucariótica fotossintetizante, nesses dois outros pontos do cladograma, no ponto 4 e aqui no passo número 5, só que agora seria um processo de endossimbiose não com uma alga verde, sim com uma alga vermelha unicelular. Então os cloroplastos presentes, por exemplo, nos dinoflagelados, nas algas pardas e nas diatomáceas, eles teriam se originado em processos desse tipo, de endossimbiose envolvendo esses dois grupos de organismos. Então a gente tem uma porção de evidências também, examinando os cloroplastos desse grupo e desses outros dois grupos, que mostram pra gente que provavelmente o processo que se deu na formação dessas organelas foi esse. Examinando então o que a gente tem aqui até agora, as linhagens aqui que teriam passado a ser fotossintetizantes, a gente vê uma coisa esquisita aqui no cladograma, que é o seguinte: nesse ponto, por exemplo, a gente teria teria essa endossimbiose que teria originado o cloroplasto nessas células ancestrais. No entanto, os ciliados e os apicomplexas não são organismos fotossintetizantes, assim como esse grupo aqui também não corresponde
organismos fotossintetizantes e, portanto, o que deve ter ocorrido é que ao longo da evolução dessa linhagem e mais especificamente daqui, a gente teria havido a perda de cloroplastos, perda secundária de cloroplastos. E são justamente essas perdas que estão marcadas aqui no passo 6, no passo 7 e no passo 8. De modo que a gente passa a ter, então, organismos novamente heterotróficos, mas não por uma questão de terem sido heterotróficos desde aqui da sua linhagem ancestral, e sim por causa de uma perda secundária de cloroplastos. E novamente a gente tem evidências celulares na questão estrutural aqui do que compõe cada um desses grupos aqui, que mostram pra gente que provavelmente eles teriam tido cloroplastos nas linhagens passadas aqui que originou cada um desses grupos. Então a gente vê que trata-se de um grupo que passou por um processo bastante complexo de evolução, e certamente isso está relacionado ao fato de que todos ao longo da história da taxonomia, muitos pesquisadores tiveram extrema dificuldade em classificar esse grupo e foram colocando todos esses organismos dentro desse reino confuso, que é o reino protoctista ou protista. A gente vai na próxima aula examinar mais detalhadamente o que aconteceu com esse grupinho aqui, o grupo das algas verdes, que teria sido, hoje, tido como o grupo mais próximo das plantas, mais especificamente o que acontece com relação à reprodução desses grupos. Eles têm algumas características bem interessantes com relação à reprodução e que elas compartilham, inclusive, com as plantas. Isso fica, então, para a nossa próxima aula.